O tapa na cara que eu levei com essa temporada, olha, faz tempo que eu não vejo uma animação ou uma finalização de uma história tão boa de verdade como foi essa aqui. Se você não sabe do que eu tô falando, fique neste vídeo pra saber do que se trata, porque sinceramente, até agora pra mim é o melhor lançamento do ano, um dos melhores dos últimos tempos, uma aula de como você pegar um roteiro que inclusive, na minha opinião, tinha alguns problemas e fazer um fechamento de pontas, uma finalização sublime. Bora comentar sobre a obra de arte que foi, pra mim, a segunda e última temporada de Castlevania Nocturne da Netflix. Só antes disso, quero dizer pra vocês que essa camiseta aqui, ó, não parece de anime, mas é de anime. Tem detalhe atrás inspirado no universo de Berserk, tem várias outras discretas assim ou um pouco menos. Camiseta com manga, sem manga se você quiser treinar com elas também, ou manga comprida, várias opções em loja.com.br/Gabi-Xavier, em promoção de começo de ano de até 50% de desconto, que é camisetas como essa na metade do preço, sem cupom, sem nada. Depois desse vídeo, ó, entra direto nesse link que também vai estar na descrição, que também tem um carrossel aqui embaixo aparecendo, mas não sei se os descontos estão no carrossel. Então clica para ir pro site para você pagar metade do preço. Depois do vídeo, não perde a oportunidade. Olá, tô aqui para comentar da segunda temporada que encerrou mais um universo adaptado de Castlevania, mais um lançamento da Netflix que expandiu o que já tinha começado com Castlevania. A animação que teve 4 temporadas fez um grande sucesso com Trevor, Belmont, Sypha, Alucard, é claro, e anos depois eles vieram com outra história, outro Belmont, outros personagens, inclusive vários originais, num universo que não adapta exatamente os jogos de Castlevania, mas estão ali mais ou menos situados na época do Rondo of Blood. Mas não é a coisa do jogo, até porque a história do jogo seria muito mais limitada, eles precisam expandir e eles querem ter essa criatividade. Nunca tive problemas com isso, mas na primeira temporada me deu a sensação de que eles ficaram tão perdidos em apresentar várias coisas que o roteiro ficou um pouco solto, fragmentado. Os personagens, inclusive o teórico personagem principal, Trevor, teve um grande momento, mas só. Ele não pareceu com destaque devido ao que eu imaginava que ele precisaria ter. E aí veio a segunda temporada e vou confessar pra vocês, demorei uns diazinhos pra assistir. Primeiro porque eu tava doente, e toda vez que eu assisto algo doente, inclusive ainda tô um pouquinho rouca, eu acho horrível porque eu tô passando mal, então eu falei, não, deixa eu melhorar um pouco pra eu assistir sem má vontade. E aí fui. A segunda temporada teve 8 episódios e desses 8 episódios o que eu posso dizer pra vocês é que o roteiro vai só crescendo. É dito quando você estuda roteiro que uma história simples e bem feita, ela pode fazer mais sucesso e ser mais eficiente do que uma história incrível mal feita. É isso que eu acho mais ou menos que aconteceu, na minha visão, é claro, com a primeira temporada. Não é que a história era ruim, mas talvez o roteiro não tenha desenvolvido tão bem ou aproveitado tão bem aqueles elementos que hoje eu vejo que são muito bons, inclusive, sobretudo, também os originais. A segunda temporada se situa numa França em meio a uma explosiva Revolução Francesa que estava prestes a acontecer. Não temos Drácula, mas temos o seu filho, Alucard, que continua neste universo, que continua tentando resolver questões das criaturas da noite, criaturas que estão prestes a destruir o mundo ou o que seja. E claro, Richter Belmont, que é mais um dos Belmont, que nasce com essa missão, com esse peso nas costas de que eles são de alguma forma importantes, escolhidos, necessários, que perde a mãe quando criança, que é o que abre a primeira temporada, e vive inicialmente com desejo de vingança pelo responsável pela morte da mãe, o vampiro Olrox, que é parte do universo de Castlevania, mas aqui readaptado e muito expandido em narrativa e subtexto. E essa vingança perde completamente o peso quando a gente vê Erzsebet Bathory ou Sekhmet, uma deusa egípcia, a mistura dessas almas, dessas existências, dessa aura maligna que está tentando apagar completamente o sol, dominar as criaturas, os seres humanos, os vampiros e ser a grande deusa da Terra. A segunda temporada é muito mais mórbida, pesada, sombria, dramática. Todos os personagens estão passando por questões dificílimas. Se você não quer spoiler, que agora eu vou entrar em alguns spoilers, só adianto pra vocês. Veja a primeira temporada, se você viu e não gostou, comece a segunda e continue, porque aqui os personagens são muito melhores aproveitados, a animação tá belíssima, a trilha sonora muito bem incorporada, inclusive quando a gente fala de readaptação ali, remixagem de um tema muito importante para os fãs dos jogos. E tem alguns painéis que são assim
brilhantes, sensacionais, ou melhor, brilhantes não, às vezes obscuros, mas muito bem feitos. Assistam, as cenas de ação são impecáveis, mas primeiro, acima disso, pra mim, a dramaticidade ficou muito melhor desenvolvida, refinada, vale muito a pena. Dito isso, voltando, os personagens estavam todos num momento difícil. Eu tive uma dificuldade um pouco nessa temporada de aceitar, compreender e até ter um pouco de empatia com a Maria. Maria Renard, que tá numa visão mais adulta do que nos jogos, principalmente em Round of Blood, na verdade. Justificável aqui para que ela tenha, inclusive, mais participação, mais propósito e também aqui, ó, mais camadas, ou o que a gente chama de subtexto, que é a mensagem de construção por baixo do personagem, que não seria possível se ela fosse uma criança. Maria lidou com o fato do pai dela ser um abade que estava criando criaturas da noite, que estava do lado da vilã, disposto a sacrificar a própria filha, que permitiu que a própria, não mulher, mas enfim, a mãe da Maria, fosse transformada numa vampira, ou seja, ele foi de certa forma o causador disso tudo, e agora ela também lida com o fato de que a mãe é uma vampira, uma criatura da noite. Vampiros podem amar, podem ser bondosos, esse é um grande tema dessa temporada, através da Maria, através do Olrox, através da própria visão do Alucard, que cita de leve também o seu pai, Drácula. E não é que o lado maligno dos vampiros, mesmo quando a pessoa é uma oradora, é alguém bondosa, como era o caso da mãe da Maria, a Tara, ela continua querendo o bem da filha, ela continua tentando a proteger e ela faz isso, mas ela fica o tempo todo naquela balança tentando se equilibrar e ora pendendo para levar a filha para o lado mais obscuro, da raiva, da vingança, das criaturas mais perversas, ora tentando manter a filha na luz, coisa que ela parece estar tendo dificuldade de permanecer. E esse drama da Maria fica durante um longo tempo. Só que isso dá substância para momentos impactantes demais. Dela indo até o encontro do pai e acabando com ele. Aprendendo com a mãe como ela consegue evocar criaturas de outro plano muito perigosas e como essas criaturas vão ressoar de acordo com o que ela sente. Porque a gente vê que ela traz um dragão, traz uma criatura mais feroz, sanguinária, e ela tá agindo desse jeito, que é inclusive uma forma difícil da Maria controlar, e no final da temporada ela traz essa mesma criatura gigante, um dragão, e aí ela controla a seu favor, não de forma sanguinária, mas para proteger o bem, o que ela acredita ser o bem. Ou seja, esse seu desequilíbrio trouxe um conhecimento ou uma probabilidade maior dela evocar outras criaturas que fossem mais poderosas e foram úteis na batalha final, mas também trouxe muita dificuldade dela lidar com os seus próprios poderes e consigo mesma, principalmente. Ela fica afastada do grupo principal durante um bom tempo, durante um certo período com o Mizrak, que estava ali também com seus próprios dramas, porque o cara que ele seguia, sua própria religião, de repente foi usada para algo que ele discorda completamente. Ele tendo um caso, um amor, um sentimento por um vampiro, que também é o contrário do que ele acredita ser o bem. Do outro lado, a gente tinha a própria Annette, que estava vivendo um distúrbio ali dentro de si mesma igualmente, porque ela tem essa ancestralidade, uma ligação com seu passado de matriz africana, inclusive ela ser uma bruxa, uma mulher poderosa, com uma ascendência diferente do que a gente tem na cultura europeia. Isso trouxe um elemento mágico, fantástico para essa história, que foi, assim, maravilhoso. Agregou muito na fantasia. Eles citam matrizes e figuras que são de religiões que as pessoas de fato acreditam, mas dentro da história, independente disso, são elementos fantásticos, usados de maneira fantástica. E quando você acompanha jogos que têm sequências gigantescas de um mesmo universo, é normal, por exemplo, que as histórias peguem cada vez mais de culturas diferenciadas, por exemplo, o Egito, que também aparece nessa temporada, mas aí é mais batido desde sempre, porque aí você recheia aquilo de papéis e figuras diferentes do que a gente sempre vê por aí. A Annette trouxe esse elemento, e principalmente muito bem trabalhado na segunda temporada, que fez completa diferença. Eles conseguiram fazer ela ser um elemento fundamental, um ponto, a chave de virada dessa narrativa, mas ela não ofuscou quem também teve o seu lado importante nessa temporada, que foi Richter Belmont. Porque, querendo ou não, gente, a história de Castlevania, uma adaptação, uma inspiração, o que for, ela é muito focada nos Belmont. Então, você não ter o Belmont Richter, nesse caso, com um destaque como Trevor teve na primeira adaptação, né, vamos dizer assim,
de Castlevania, isso traz talvez um pouco de enfraquecimento não só para o público que, claro, quer assistir, quer falar, olha ali o easter egg, olha ali o poder igual, a música igual, mas também porque quem assistiu a primeira temporada quer ver a continuação da linhagem, quer ver esse cara trilhando o seu caminho, tendo suas próprias dificuldades e superando. E isso acontece, brilhantemente isso acontece. Ele também ainda começa a temporada meio perdido entre quem ele é, tem a culpa da mãe ter morrido também porque ele tentou ajudar e na ânsia de salvar o filho ele acabou sendo vulnerável ao ataque do Olrox e faleceu. Então ele por muito tempo achou que ele era o escolhido, o importante, mas nessa jornada de tentarem derrotar a Erzseth ele não estava conseguindo nada, então talvez a sua sobrevivência em troca da morte da mãe fosse inútil. E ele fica nisso, mas não num lenga-lenga longo o suficiente para cansar. Ele logo segue em frente junto de Alucard e Annette para que eles façam o que for possível para vencer a vilã, porque ele tem a importância que ele precisa ter, a figura da Annette do lado dele, a companhia e também do Alucard, que não é a mesma coisa que era com o Trevor, porque eles não têm a mesma intimidade, ele surgiu logo ali na esquina há pouco tempo, mas ele junto também trouxe uma visão agregadora e um humor um pouco sarcástico que eu gostei bastante, que deu a base para que o Trevor pudesse ter confiança o suficiente de seguir, de abraçar quem ele era. O Just Belmont, que é o Belmont mais velho dessa história, que tá no game Harmony of Dissonance, ele também estava perdido, recluso, e ele acaba voltando à própria existência, abraçando os próprios traumas e superando, pelo menos para conseguir fazer o que era necessário, utilizando a magia que ele acreditava que não tinha mais, que não era mais útil. Todos os personagens, de certa forma, passam por um ciclo de superação para lidar com as próprias dores e não deixá-las de lado completamente, nem curá-las, porque não é assim tão fácil, mas colocá-las numa caixinha que elas funcionem como um impulso para que eles consigam novas conquistas, consigam fazer o que é necessário. Todos fazem isso. E por isso que quando chega o ápice da batalha, a emoção é sensacional. Porque você já viu os takes da Maria se perdendo enquanto ela acabava com o pai, e olha como eles são brilhantes nessa formação. Não é só o discurso dela, não é só a careta, eles colocam ela em vários closes nesses takes, com os traçados mais pretos, mais pesados na sua expressão, para mostrar o como ela tá ali pesada por dentro. Eles conseguiram trazer Drota de volta e trazer passado para ela. Quando ela voltou, eu falei, gente, sério? É só porque ela era uma personagem muito carismática, tinha que dar um jeito dela voltar como criatura da noite, e aí vem flashback, mostrando que ela cultuava a deusa Sekhmet lá no Egito, que foi a responsável por transformar Erzseth na própria deusa e fazer com que ela tivesse a força que teve, como a gente vê. E como ela também, nessa ânsia, na verdade, de sobreviver, com raiva do que fizeram com o seu templo, roubando o corpo da deusa, pela desculpa de trazer a deusa de volta e pelo amor que ela tinha por aquela figura, ela segue em frente, ela é muito obediente, vai até o ponto em que ela vê que, na verdade, o poder tinha que ser dela. E que tudo isso que ela fez não era pela deusa o que ela acreditava, pelo menos na minha visão, que a deusa queria. Era e não era, porque no fundo sempre existiu uma ambição de si própria. Que quando ela descobre que ela tinha força também para ser o receptáculo daquela alma deusa e tudo mais, ela quer pra si. E aí tanto faz a mulher que ela tá seguindo, porque não é digna mais se ela parece ser mais importante. E o Rox, né, gente, que já citei brevemente, e ele de novo fica nessa coisa de quero me vingar daquela mulher, mas fico perto, sou escuso, tal como uma cobra. Mas no fim, ele queria amor, como até a Alucard, que tá ali basicamente seguindo o seu protocolo de salvar o mundo, mas ele tá praticamente de saco cheio, já viveu vários anos, olha a Revolução Francesa e fala, eu sei, entendi o propósito, a Annette ali tá discutindo, mas no fim é sangue por sangue, mas no fundo ele gosta, tem a curtiçãozinha de saco cheio dos Belmont, mas gosta de estar perto da juventude, do Belmont, cabeça dura e tudo mais. Ele termina a temporada dizendo, não vou embora não, vou ficar aqui, até tem um rostinho corado ele e Maria, porque ele vê como é importante, como as pessoas querem até se sacrificar por amor. E ele nunca se doou tanto pelo amor, nunca valorizou tanto isso na vida. E se ele fizesse dessa vez? Annette indo pro outro mundo, conseguindo encontrar a alma de Sekhmet, ela lidando com seus ancestrais, com o Ogum, a ambientação do outro mundo, a ambientação de cada um dos cenários, de cada um dos personagens, os novos designs, design da Drota e também, claro, easter eggs que tiveram do game. A líder da Revolução Francesa, que é transformada em criatura da noite, ela vira uma espécie de Frozen
Shade, que é uma das criaturas que a gente encontra em Symphony of the Night. Teve a Hellfire, que eu acho que é de Round of Blood, não lembro de quando eu joguei Symphony of the Night, o Alucard soltando essa bolona de fogo, mas acontece como referência meio que mixada na animação e ficou belíssimo também. Alucard cheio de ódio na luta final, que eu ainda vou comentar um pouco melhor. Tivemos referência do vestidinho de Maria, Maria criancinha num flashback, então não tem Maria criança nessa animação, mas no flashback, que coisa mais fofinha. A música Divine Bloodline, que quando começou a tocar na batalha final, eu falei, ai, que coisa, que fanservice maravilhoso. Quem me conhece sabe que eu sou muito ligada em música, e quando tem essas referências musicais ou quando tem só uma música muito boa, pra mim já dá um upgrade de 300% em qualquer cena, então assim, maravilhoso. Teve easter egg da roupa do Just em Harmony of Dissonance, eu sei algumas coisinhas que tiveram, mas sinceramente, pra mim, o brilho dessa temporada sequer foi qualquer referência a game, porque elas são legais, especialmente música pra mim, quando acontecem, mas a forma que eles abrilhantaram a história, que eles começaram, criaram e ampliaram demais e mudaram desde a primeira temporada, olha, só tenho como dar o braço a torcer, porque eu não tinha essa expectativa depois da primeira temporada. Eu sempre espero que melhore, mas eu fui uma das poucas que criticou algumas coisas a mais na primeira temporada. Muita gente reclamou comigo, inclusive, e eu preciso de novo dar o braço a torcer, porque essa foi impecável. Pra não deixar de citar, a batalha final acontecendo separada primeiro, Drota, Aurochs, Alucard, depois tivemos a Annette na figura da própria deusa, que era dividida em 3 almas, então ela, Annette meio Ekmet, o Trevor, Just e Maria, todos eles em full power, dragão e tudo mais, e gelo e poder, e o amor do Richter pela Annette, trazendo ela de volta, mantendo o seu corpo vivo, se queimando para manter ela geladinha o máximo possível, porque sendo uma deusa que traz essa força do fogo, do sol, por isso inclusive era muito difícil trazê-la num receptáculo forte, porque todos queimavam, mas a Annette conseguiu, sobreviveu, e a ajuda dela e do Richter, pra mim, gente, eles conseguiram convencer muito nessa química dos dois, nessa construção de uma relação que ali no final da temporada tá só nascendo, é só o começo. Eles voltam pra terra natal da Annette, as coisas estão bem de novo, se encaminhando, cada um pro seu canto, mas o mix que eles fizeram desse amor nascente se fortalecendo, a batalha final, reviravoltas, dragão, poder, e voa pra cá e cai pra lá, lindo, apenas lindo. A gente termina com Alucard ainda na França, com Maria. Inclusive, uma coisa que eu esperava muito dos jogos, que não tem essa pegada, era Alucard e Maria, e rostinhos corados no final me deixaram numa expectativa de ter um outro universo confirmado. Não tem continuação de Nocturne, pelo jeito, é a última temporada, mas assim como fizeram uma nova animação depois de Castlevania, eu espero que depois de Nocturne venha outra, porque todo mundo queria o mais mainstream possível, a adaptação de Symphony of the Night, ou inspiração em Symphony of the Night, e agora eles estão 5 anos disso acontecer. Rondo e Symphony, canonicamente, são 5 anos de espaço. Como que eles fariam a história do Symphony acontecer com o Richter lá do outro lado e tal? Não sei. Mas eu acho que eles conseguem fazer uma armação, uma coisinha, um blá 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 diferente, pra justificar várias modificações, pra trazer a adaptação que dessa vez quem vai brilhar de verdade é a Alucard. Eu acho que o personagem do Alucard, neste universo criado na animação, merece muito um grande destaque. Então, quem sabe também com o romancezinho de Maria, Maria e Alucard em destaque na próxima adaptação, próximo desenho, animação, é o que eu espero, sem confirmação ainda. Lindo, é só o que eu tenho a dizer sobre essa temporada. Final maravilhoso, eu quero saber a opinião de vocês. Concordando ou não comigo, tá tudo bem. De qualquer forma, a gente se vê em todos os próximos vídeos, então já se inscreve aí pra não perder. E se quiser apoiar esse canal e participar do nosso clube de leitura, que já tem live na semana que vem, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro ou catarse.me/GabiXavier. Tchau!